Olá, meus amigos, boa noite. Estamos aqui hoje mais uma vez para a nossa live do dia 10 de fevereiro. E hoje o tema da nossa live é muito interessante, trouxe muita repercussão durante toda a semana. Quais os maiores desafios para o gado de leite e para o gado de corte? Realmente os desafios são imensos, mas a gente sabe que com muita dedicação, com muito empenho, com conhecimento, que é isso que vocês estão fazendo agora, a gente consegue superar esses desafios. A Brasil Rural agora, nesse início de ano, fez uma série de lives, certo? Onde a gente está realmente capacitando, levando essas informações para que você, produtor, possa aproveitar o melhor momento do ano. Qual que é o melhor momento do ano? É o momento agora, é o momento que a gente tem chuva e abundância, é o momento que a gente pode produzir silagem para o gado, a hora que a gente pode produzir mais capim, é a hora que o produtor, o agricultor está terminando de colher sua safra, está iniciando a colheita da safra, se preparando para a safrinha. Então, agora é a hora da abundância. Então, por isso, o nosso programa de lives falou muito do potencial nutritivo. E quando a gente fala em potencial nutritivo, nós não estamos falando somente de potencial nutritivo da pastagem, nós estamos falando em manter o potencial nutritivo do seu solo também, da capacidade de produção aí na sua propriedade. Depois nós falamos da importância da escolha correta do capim. É muito importante, antes de escolher o capim, a gente identificar qual é a melhor espécie forrageira que vai se adequar, que vai produzir mais ali na nossa propriedade. Nós vimos também que hoje o produtor, seja ele para produção de capim, seja para produção de milho, produção de soja, ele não é mais refém da fertilidade do solo. Hoje nós conseguimos entregar para o solo nutrientes suficientes para que o produtor possa ter uma boa produtividade. Então, você que não acompanhou as primeiras lives do ano, você que está conhecendo a Brasil Rural agora, no nosso canal do YouTube, Brasil Rural News, você tem toda essa sequência de live. E nós fizemos um curso com 4 aulas, aonde nós falamos como decolar com o seu pasto. Então, você que é pecuarista e quer decolar com o seu pasto, escreve aí no chat agora. Eu quero que a gente vai disponibilizar para você esse curso completo, totalmente gratuito, certo? Quem acompanha, quem está nos acompanhando, está gostando do nosso conteúdo, eu peço agora que vocês possam compartilhar esse link para a gente entregar para o maior número de pessoas possíveis esse conhecimento, para que a gente possa contribuir para o crescimento, para o desenvolvimento e para a lucratividade de mais produtores. Então vamos lá. Compartilhe esse link entre seus amigos, nos grupos do WhatsApp, para que a gente possa trazer muitas pessoas mesmo para a nossa live de hoje, onde a gente vai falar dos desafios da pecuária de leite e pecuária de corte. Lembrando que no final da live de hoje nós vamos fazer um sorteio. A gente vai sortear uma faca exclusiva aqui da Brasil Rural, uma faca personalizada, certo? Entre as pessoas que comentarem e compartilharem nosso link. Então fique com a gente até o final, compartilhe o link com os seus amigos, faça suas perguntas, seus comentários, que você vai estar concorrendo a essa faca, certo? Que é um presente da Brasil Rural para você que está acompanhando a gente, certo? Então vamos lá. Hoje o tema da nossa live, quais os desafios da pecuária e por que nós escolhemos esse tema? A Embrapa, no ano de 2019, fez uma pesquisa entre 700 produtores, justamente fazendo essa pergunta: quais são os maiores desafios para o produtor? E a resposta que a Embrapa trouxe dessa pesquisa é nada mais, nada menos do que a confirmação do que a gente vê diariamente, do que a gente escuta diariamente aqui entre os clientes da Brasil Rural, entre você que está nos acompanhando, certo? São bastantes os desafios, mas o que é importante? Todos eles a gente consegue superar. E essa pesquisa também mostra que muitos produtores, principalmente o pequeno produtor, ele tem uma dificuldade muito grande em fechar a conta, em fazer os números
fechar a conta mesmo, fazer o lucro acontecer. Por quê? Porque o pequeno produtor ele tem uma quantidade menor de terra e para ele conseguir uma maior lucratividade, ele precisa intensificar essa produção. E o desafio da intensificação foi justamente essa pergunta, essa questão que a Embrapa procurou conhecer. E ela trouxe aqui para a gente 6 pontos que são os pontos mais que os produtores mais destacaram. A gente está colocando aí na tela para vocês, inclusive as respostas que esses produtores trouxeram. Mas 45% dos produtores falaram que a maior dificuldade que eles encontram na propriedade é a baixa fertilidade. Depois vem a praga, depois preparo de solo, depois o controle das plantas invasoras, a escolha da espécie forrageira. Essa Brasil Rural já respondeu para vocês, as 3 últimas lives foi justamente falando sobre isso, como fazer a escolha da espécie forrageira correta. Então é só ir lá no nosso canal do YouTube, Brasil Rural News, que a gente tem as lives lá. E depois, por último, como manter a produção. Então eu quero você, certo? Você que está acompanhando a gente, coloque aí no chat agora. Qual que é o seu maior desafio dentro da sua atividade? Seja ela atividade de corte, seja ela atividade de leite. E a gente sabe também que tem muitos agricultores que estão acompanhando a gente. E para você, agricultor, qual que é o seu maior desafio? Certo? É isso que a gente vai decorrer hoje no nosso assunto. O que a Brasil Rural sempre recomenda aos seus clientes, o que a gente recomenda a quem está nos seguindo, é que a gente precisa destacar alguns pontos. Isso é o que nós chamamos da visão 360 graus. O que é a visão 360 graus? É você conseguir olhar a sua propriedade como um todo, pensando que um ponto interage com o outro, que um ponto está ligado ao outro, que o resultado, certo? O resultado final que você tem de lucratividade, de maior produção de leite, maior produção de carne, é justamente a visão que você tem da sua propriedade. E dentre esses 6 pontos, a gente não vai destacar todos eles. Por quê? Quando a gente olha com uma visão estratégica, a gente percebe que 2 pontos, se a gente prestar muita atenção em 2 pontos, a gente consegue resolver todos os outros pontos. E o primeiro ponto que a gente coloca em destaque é a fertilidade do solo. Então você que está nos acompanhando, que sabe que você tem um amigo, certo? Que tem um conhecido, que tem um parente que está com dificuldade em fertilidade do solo, vamos lá, vamos compartilhar o link, faça seus comentários e aproveite e participe do nosso sorteio no final da live. Então por que a fertilidade do solo ela é tão importante? Porque é a fertilidade do solo que vai determinar a capacidade de produção da sua propriedade. E nós temos de lembrar, isso nós falamos na última live, que capacidade de produção não é o quanto que você produz de carne, não é o quanto que você produz de leite, é a capacidade que você tem de produzir capim, porque é essa produção de capim que vai fazer com que você consiga o resultado de produção de carne e produção de leite. Então o pecuarista ele precisa deixar de pensar que ele é pecuarista e passar a pensar que ele é plantador de capim. Então a quantidade, a fertilidade do solo é que vai determinar a sua capacidade de produção de forrageira. Mas um ponto muito importante, que essa é a visão 360 graus, é você ter um olhar crítico e um olhar assertivo para a sua propriedade, é justamente essa, é que você não hoje você não precisa mais ser refém da qualidade, da fertilidade do seu solo, porque nós sabemos que culturalmente no Brasil, muitos e muitos anos, a exploração da agricultura, a exploração da pecuária foi justamente no sentido de explorar. Nós muito tiramos da terra e não devolvemos. E também tem a questão da característica natural do nosso solo. Muitas regiões do Brasil apresentam solos ácidos, solos com menor capacidade de fertilidade. E hoje você, produtor, não precisa mais ficar refém dessa fertilidade natural do solo ou até mesmo ficar refém dessa extração,
conceito extrativista. Hoje, com um bom programa de adubação, você consegue devolver ao solo a capacidade dele de produzir. Então, mesmo você que está numa região onde o solo é mais fraco, onde o solo é mais ácido, você faz uma boa correção de solo, certo? Você devolve para o solo nutrientes que o resultado é, com a escolha certa da semente, com a escolha certa da forrageira, você consegue produzir mais. Você consegue aumentar a capacidade de produção, certo? Outro ponto muito importante é a gente fazer o plantio certo, é a gente fazer o plantio no momento certo, na hora certa. O que é isso? É a gente estar atento às condições climáticas. Então eu preciso respeitar o clima. Então se a chuva atrasou um pouquinho mais, eu vou atrasar um pouquinho mais o meu plantio. Se a chuva adiantou, eu tenho de estar nesse planejamento preparado para esse efeito climático, certo? A gente ainda precisa dessa questão. A questão mais importante para que a gente consiga manter a produção de leite, para que a gente consiga manter a produção de carne durante o período da seca, que esse é o maior entrave que nós temos, é fundamental que a gente produza alimento agora no período das águas. Então é agora que a gente tem de investir na fertilidade do solo. É agora que a gente tem de fazer o bom manejo de pastagem, é agora que a gente tem de respeitar a altura de entrada e saída desses animais, porque são essas ações que vão fazer com que a gente consiga ter o tão sonhado, a tão esperada lucratividade na nossa propriedade, certo? É sempre muito bom a gente lembrar que os pontos que a gente precisa analisar não podem ser pontos isolados, nós precisamos olhar como um todo. Por isso que é muito importante a gente ter o despertar de entender o que é o certo do que é o errado. Então, por isso que a gente também fica insistindo nas nossas lives, a gente sempre está falando da importância da busca do conhecimento. Porque hoje a informação está chegando muito fácil em todos os lugares. E o que a gente precisa, certo, é entender o que vai dar certo, o que vai dar errado ali na minha propriedade. A gente tem um exemplo aqui de um cliente nosso, certo, que trouxe esse problema para a gente. Eu acho que nós temos até a foto aí para colocar para vocês, aonde ele fez tudo certinho. Ele seguiu lá dos desafios que tem, ele fez o preparo do solo, ele fez a boa calagem, ele fez a gessagem, enfim, ele preparou o solo para receber a semente. Mas aí ele cometeu um grande equívoco, ele cometeu um erro. Então ele jogou uma semente de braquiária, certo, com uma pureza de 60% e uma viabilidade de 40%. E jogou por volta de 3 quilos por hectare. Ele fez isso baseado em quê? No resultado que o vizinho teve. Então, o vizinho, na hora, a gente foi lá, ao invés de seguir a orientação do técnico que estava orientando, ao invés de seguir a orientação de quem fez a análise de solo, mas meu vizinho teve um bom resultado com essa semente, meu vizinho jogou esse tanto e deu certo, ele fez igual. O resultado é esse que a gente está vendo aí na foto. Não é que o capim não saiu, o capim saiu. A gente vê que tem toceiras lá, que tem montes de capim com vigor, capim verde, mas ele não tinha força, quantidade suficiente para colocar, para cobrir toda a área. Então, aquilo que ele utilizou de preparo de solo, ele perdeu na hora de de jogar a semente. O ideal aí é que ele tivesse feito, certo? Tivesse utilizado uma pureza de semente de 60%, com uma viabilidade também por volta de 60% e tivesse jogado mais quantidade de semente. Então é isso que a gente precisa estar atento. A visão 360 graus é justamente essa, é a gente entender o resultado que a gente quer chegar, é entender o caminho que a gente quer seguir e traçar esse caminho. Então quando a gente pensa, qual que é o maior desafio? Fertilidade. Como que eu mantenho a fertilidade do solo? É só jogando adubo?
Não, é fazendo as correções necessárias, fazendo uma boa análise de solo, seguindo um programa de manutenção que nós vimos nas lives passadas, que manter a qualidade do solo, manter a fertilidade é muito mais barato do que a gente tentar recuperar essa fertilidade. Certo? Então, a prevenção também é muito importante. Depois, o outro grande entrave que nós temos quando nós falamos em produção em pecuária de leite, quando nós falamos em pecuária de corte, e também quando nós falamos na agricultura, são as pragas. Então, o que eu gosto de falar para os nossos clientes? Qual que é a definição que você tem de praga? Certo, eu não fui buscar no dicionário, às vezes eu busco lá no dicionário a definição, mas eu vejo assim, praga é tudo aquilo que está competindo na minha propriedade, que está competindo com a minha forrageira, que está competindo com a minha plantação, mas no entanto não me traz lucro. No entanto, está me dando prejuízo. Eu preciso gastar mais dinheiro para fazer o combate dessas pragas. Então, isso é praga, mas só que a praga, ela é um forte indicador de que alguma coisa nós não estamos fazendo certo. Por quê? Porque quando a gente encontra na nossa pastagem cupim, por exemplo, isso é sinal de acidez do solo. Então a gente tem de pensar em fazer a correção desse solo. Quando a gente encontra formigueiro, Valéria, mas o formigueiro vem da onde? O formigueiro ele está ali porque a condição é favorável para que ele esteja ali. Se esse solo não apresentar condição favorável, com certeza ele não vai estar ali. Cigarrinha também é outra questão muito importante. A gente tem muitos problemas, mas braquiária não tem jeito, Valéria. Braquiária da cigarrinha mesmo, é desse jeito. Sim, mas só se a gente fizer o controle correto de entrada e saída, certo? Se a gente der condições para que essa braquiária possa, vamos dizer assim, num termo popular, que ela possa respirar, que ela possa buscar energia, a cigarrinha não vai ter tanta força assim, porque a cigarrinha é um fungo. O carrapato, esse final de semana muitos produtores falando da questão do carrapato, que o carrapato é impossível combater o carrapato. O carrapato ele não é impossível combater. O que a gente precisa é ter uma visão estratégica, é olhar o carrapato com um olhar superior. Então, primeiro, como que é o ciclo de vida desse parasita? Bem, esse parasita, a fêmea vai lá, bota os ovos no chão, no meio da pastagem, bem a condição favorável lá, que é a umidade, calor, ela vai eclodir, vai virar larva e vai para a ponta do capim. Ótimo, então se é umidade e calor, a gente sabe que agora é o momento favorável para que esses ovinhos virem larva. Mas esse ovinho, essa larva, para se tornar um parasita adulto, precisa do bovino. Então se a gente faz um rodízio, um controle, piquetes rotacionados, eu já dificulto a vida da larva, porque ela não vai encontrar o hospedeiro, que é o boi. Então, se a fêmea não vai lá e suga o sangue até se tornar adulta, ela não volta para o pasto e não bota novos ovos. Mas só isso, Valéria? Não, se a gente respeita a altura de entrada e saída, olha a visão estrategista, a visão do olhar 360 graus. Quando a gente respeita a altura de saída e a gente deixa entrar raios solares, esse calor, certo? O sol vai ajudar no combate dessas larvas, porque essas larvas é muito mais água do que qualquer outra coisa. Então, mais um ponto favorável para o combate ao carrapato. Se a gente mantém no coxo diariamente uma quantidade de sal mineral, certo? Que o bovino precisa consumir, que é por volta de 80 a 100 gramas diária, e neste sal mineral eu utilizo um repelente, a gente vai manter o carrapato longe dos animais. Mas muitas vezes a gente chega na propriedade, o produtor fala assim para mim: eu já usei esses repelentes de coxo e não dá certo. Aí a gente pergunta: mas o senhor faz a leitura diária de coxo? O senhor sabe quanto que seu animal está consumindo diariamente de sal mineral? Porque para o produto dar certo,
é muito importante que a gente faça, que ele consuma a quantidade indicada pelo laboratório, pelo fabricante. Então, não é só o produto, é o animal consumir o quanto que ele necessita. Então, essa integração, esse estar tomando uma ação aqui, pensando que isso vai envolver várias cadeias, é que faz com que a gente consiga ter maior eficiência. E apenas prestando atenção em 2 grandes desafios, a gente consegue chegar num resultado muito maior. Tá chegando uma pergunta aqui pra gente. Valéria, tá aqui com a gente o Diogo, a Fernanda, o José Carlos Libório, que sempre nos acompanha. Sempre tá com a gente. O Moacir Zocal, a Rosana, a Natália. E o Moacir, ele fez um comentário aqui pra gente, falando assim: o esterco, uma das principais coisas para corrigir o solo. Tem algum comentário? Sim, o esterco, Moacir, muito boa noite, é um prazer ter você aqui com a gente, sempre está acompanhando a gente. O esterco, sim, ele é uma fonte importante para quando a gente fala em termos de matéria orgânica para o solo, certo? O solo precisa dessa matéria orgânica até mesmo para desenvolvimento das bactérias dentro do solo, para dar qualidade, condicionamento a esse solo. Mas só que esse mesmo esterco, a gente tem que pensar que ele pode ser prejudicial. Porque se o bovino não está conseguindo fazer uma boa conversão alimentar, essas fezes podem impactar negativamente, porque ela pode ter um odor forte e pode atrair mosca do chifre. Então é muito importante que a gente verifique as fezes desse animal. É importante, sim, temos de lembrar que vai fazer parte, certo, da adubação, devolve essa questão orgânica para o solo, mas é necessário que a gente cuide do processo de ruminação. Então eu tenho de dar condições para que o animal consiga absorver esses nutrientes, tenha uma boa conversão alimentar e ofereça um esterco de qualidade para sua pastagem. Tá aqui com a gente também seu Durval, mandando boa noite. Seu Durval, boa noite. O senhor foi o ganhador da faca no último sorteio. Aliás, quem não fez comentário aí, faça comentário que a gente vai ter sorteio também no final da live. Romoles Silva está presente. Osvaldo Cardoso mandou boa noite e compartilhou com os amigos. Obrigada. Muita gente aqui, Valéria. E aqui chegou uma pergunta também, perguntando sobre, aqui no nosso grupo de WhatsApp, sobre o carrapato micuim, se ele também é um problema para bovino ou é só para cavalo? Boa noite. Quem fez a pergunta? Às vezes no WhatsApp a gente não consegue identificar quem fez a pergunta. Você que está acompanhando a gente pela primeira vez, no chat nós temos o link para que você possa entrar, fazer parte dos nossos grupos do WhatsApp. O grupo do WhatsApp ele é muito interessante porque existe uma interação entre produtores e os consultores Brasil Rural estão ali à disposição. Então é sempre importante, se você quer entrar, quer fazer parte da nossa comunidade, o link está aí. O carrapato micuim realmente afeta mais os equinos, mas ele está presente em todo o ambiente. Então é necessário o combate, assim como é necessário os outros combates. E essa pergunta ela traz para a gente uma questão muito importante quando a gente fala em combate ao carrapato. O carrapato, se a gente tem de pensar da seguinte forma: ele não nasce ali aonde a gente planta, é diferente de uma planta que a gente planta e nasce. A gente pode trazer ele de outras propriedades. Então, às vezes, a gente vai fazer manejo com os animais, pede cavalo emprestado para o vizinho. Esse cavalo vem infestado de carrapato,
ele vai deixar esses herdeiros na sua propriedade. A gente vai pescar, para quem gosta de pescar, vai para a beira do rio, chega lá, tem uma infestação de carrapato. Quando a gente chega para o curral, se você não troca de roupa, se você não tem os cuidados, você pode levar esses carrapatos para o curral também. Então, o carrapato, a gente compra uma boiada. Então, comprou a boiada, é fundamental, antes desses animais entrarem no pasto, entrar dentro da nossa fazenda, ali na hora que está passando no tronco, já fazer um carrapaticida lombar, já fazer uma pulverização. Por quê? Porque se tiver larvas pequenas, elas se tornarem adultas, elas vão para o pasto e vão contaminar a nossa fazenda. Por isso que diariamente a gente tem relatos assim, Valéria, a gente não tinha problema de carrapato aqui na propriedade, de repente veio uma super infestação. E essa super infestação pode vir dessas condições que a gente mesmo traz para dentro da nossa casa, para dentro da nossa propriedade. Valéria, um outro amigo aqui, cliente da Brasil Rural, perguntou, mas ainda ele não me respondeu qual é o nome dele. Ele quer saber, em relação à foto mostrada, aplicar um fertilizante foliar pode ajudar nesse caso? Acho que ele está se referindo ao pasto. Pode colocar a foto lá novamente. Aí, nesse caso, o que aconteceu? Aqui, o que nós indicamos, a questão aí foi quantidade de semente menor do que a quantidade necessária. Então, se a gente faz uma adubação de pastagem, uma adubação foliar, o que vai acontecer? Aonde tem folha, vai aumentar essa quantidade de folha. Esses espaços em brancos ali é porque não teve a semente mesmo, está faltando semente. Então, se você tiver tempo de esperar esse pasto se multiplicar naturalmente, o fertilizante foliar vai acelerar isso. Não tenho esse tempo, preciso cobrir que eu vou receber uma boiada aí daqui 3 meses, eu preciso. Aí a gente vai precisar de semear novamente. Para acelerar esse processo, se você fizer um fertilizante líquido, certo? Ali nas áreas, no solo, você consegue potencializar a germinação dessa semente, certo? Mas por isso que a gente sempre fala, é muito importante a escolha correta da semente. E muitos produtores agora estão começando a fazer plantio da safrinha do milho. Se não está começando, já está se preparando. A chuva foi bastante desigual no ano, durante todo a chuva foi desigual no Brasil esse ano, então tá bem assim, umas regiões já estão colhendo, outras não. Mas o que é importante é que você preste atenção na condição meteorológica aí da sua região. Você preste atenção no clima da sua região, porque quem vai plantar agora precisa de um tipo de semente. Quem vai plantar daqui 30 dias precisa de outro tipo de semente. E lembrando que épocas de plantio diferente requer manejo diferente. E também, muitos produtores, a gente escuta isso todos os anos. Ah, Valéria, na safrinha eu não preciso usar fertilizante, porque eu já fiz a correção para plantio da safra. Mas aí o que nós precisamos? É manter o potencial nutritivo. Por isso que a fertilização foliar para a safrinha dá um resultado muito grande, porque nós vamos devolver aquilo que nós tiramos para a safra. Então, junto com o plantio da semente, você pode fazer a fertilização de solo, germinar as primeiras folhinhas, você faz a aplicação do nitrogênio, faz uma segunda aplicação do nitrogênio. Nossa, Valéria, essa eu escuto todo ano. Mas 2 aplicações de nitrogênio, para que tudo isso? Porque principalmente quem vai fazer silagem, a silagem faz com tudo, a gente faz com o talo, faz com a folha, faz com o milho. Então, quando a gente potencializa, a gente dá força para esse milho, ele vai produzir mais, vai ser um milho mais nutritivo. Um milho mais nutritivo, a gente dá uma alimentação de melhor qualidade. Uma alimentação de melhor qualidade, a gente tem mais produção de leite.
O produtor ele não pode pensar que ele está produzindo milho. Na hora que a gente planta o milho para a safrinha, nós precisamos pensar, eu estou produzindo a minha produção de leite para o período da seca. Quanto mais eu investir na safrinha agora, mais resultado eu vou ter na produção de leite lá na frente, que a silagem vem com melhor qualidade. Valéria, o seu Domingos Dias está perguntando assim, Valéria, os fertilizantes foliares para pastagem, posso passar também na minha horta e nos meus pés de fruta? Seu Domingos, boa noite, muito boa pergunta do senhor. Aliás, tem vários clientes nossos que estão falando, poxa, vocês falam só de pecuária, vocês falam só de pasto, vocês não falam do agricultor. A gente realmente frisa mais a pecuária, que os pecuaristas, ou quem produz capim, está entrando, está tomando conhecimento mais recente dessa tecnologia. O agricultor é mais acostumado, mas, seu Domingos, pode sim, o senhor pode utilizar na hortaliça, pode utilizar nos citros, pode utilizar na mandioca, em qualquer cultura. Os fertilizantes, eles são foliares, é para qualquer tipo de folha, é para maior produção independente da cultura que o senhor tem na propriedade. Se o senhor, dependendo da cultura, tem um determinado fertilizante para determinada época, e quem não está no grupo do WhatsApp é a hora de entrar, porque assim os nossos consultores podem auxiliar você nessa tomada de decisão. Nós estamos quase chegando no finzinho da nossa live, daqui a pouco a gente faz o nosso sorteio, a gente vai... Então compartilhe, chame os últimos amigos, faça aí os seus comentários. Mas o que a gente precisa ter em mente? A gente precisa traçar o nosso caminho. E como a gente traça o caminho, certo? É saber de onde a gente quer chegar. Isso a Brasil Rural ensina para vocês o passo a passo na nossa visão Brasil Rural 360 graus. Então você determina uma meta. Daqui 5 anos eu quero estar produzindo 5.000 litros de leite. Ótimo! O que eu preciso fazer para chegar neste caminho? Aí a gente faz o caminho inverso. E o primeiro passo, fundamental, é você decidir o que você quer produzir. Decidir o que você quer produzir, você determina a quantidade que você quer produzir. Aí, independente se você tem corte, independente se você tem leite, independente se você é um agricultor, independente se você é HF, nós precisamos cuidar da fertilidade. Nós precisamos cuidar da fertilidade do solo. A gente faz o preparo, faz as correções, devolve, dá condições desse solo ser fértil para que ele possa produzir. Depois é dar manutenção nesse solo. Feito isso, é eliminar as pragas, mas quando eu tenho uma manutenção bem feita de fertilidade, eu não dou espaço para as pragas. Nós vimos que até o manejo do carrapato, até o carrapato que parece que só mata com veneno, com o manejo, com a fertilidade do capim, a gente consegue diminuir isso. Então é importante a gente traçar esse caminho. E a Brasil Rural está aqui para isso. Não só para fornecer produtos, mas para orientar e ajudar você, amigo produtor, nessas tomadas de decisão. Então siga a gente nas redes sociais, entre nos nossos grupos do WhatsApp, que a gente vai ter o maior prazer em contribuir com o aumento da lucratividade aí na sua propriedade. Vamos para o sorteio? Já tem o sorteado aí do dia? Aliás, a semana que vem a gente precisa trazer uma faca para eu mostrar para vocês, né? A nossa faca é linda, muitos clientes, aliás, seu Durval que ganhou a faca a semana passada, a hora que chegar aí, que for usar a faca, tira uma foto, manda aqui pra gente postar nas redes sociais. Quem foi o nosso ganhador de hoje? Foi seu Oswaldo Cardoso. Seu Oswaldo Cardoso já é cliente nosso. Seu Oswaldo, faz aí, põe um oi aí pra gente já. Estamos mandando já a mensagem para ele no Facebook, para ele saber que a gente está entrando em contato. Seu Oswaldo, muito obrigado por ter contribuído com a nossa live, muito obrigada pelos comentários, por ter compartilhado, e o senhor vai receber aí na casa do senhor um presente Brasil Rural. A nossa próxima live nós vamos falar os desafios da pecuária de leite. Lembrando que os desafios da pecuária de leite não é só
produzir leite, mas sim como produzir mais leite. Então eu espero vocês segunda-feira às 19 horas aqui no Facebook para que a gente possa fazer mais uma live. Um grande abraço e um ótimo final de semana que está chegando aí.